A ansiedade é uma emoção complexa, relacionada ao medo, porém muito diferente dele. Ela apresenta variações de intensidade, indo de preocupações cotidianas ao pânico paralisante. Mas não importa o nosso lugar nessa escala, o papel da ansiedade na nossa vida talvez não seja aquele que imaginamos. O Dr. Scott Parazinski e seus colegas no ônibus espacial viajavam a quase 30 mil quilômetros por hora saindo da atmosfera da Terra. Seu destino era a Estação Espacial Internacional, um centro de pesquisa científica, um marco na exploração do sistema solar e a maior estrutura que o ser humano já colocou no espaço. Para muitas pessoas, a estação espacial representa o ápice das realizações humanas. Na época da missão, em 2007, Scott já era um veterano, com 4 voos em ônibus espaciais e várias atividades extraveiculares, caminhadas espaciais, em órbita. Após se aposentar da NASA, ele se tornou a primeira pessoa a ter ido ao espaço e chegado ao topo do Monte Everest. Estamos falando de alguém que se sente confortável em correr riscos. Aquela missão, porém, tinha um enorme peso adicional. Ela fora adiada por 3 anos depois do desastre com o ônibus espacial Columbia, a espaçonave que se desintegrou ao reentrar na atmosfera, matando todos os 7 tripulantes. Mas para Scott e sua equipe, a missão era mais importante do que o perigo em potencial. Eles iriam entregar e instalar um componente essencial da estação espacial, que conectaria e unificaria os laboratórios espaciais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, oferecendo mais energia e recursos para a manutenção da vida, além de expandir significativamente seu tamanho e suas capacidades. Após uma semana de instalações e reparos de rotina, as coisas tomaram um rumo inesperado. Scott e um colega tinham acabado de instalar 2 painéis solares enormes para gerar energia. Mas quando eles foram abertos e estendidos pela primeira vez, um cabo-guia enroscou, causando 2 rasgos grandes. Era um problema sério, porque os danos impediam os painéis de abrir por completo e gerar energia suficiente para fazer seu trabalho. Para consertar os rasgos, a equipe precisou improvisar um cabo compridíssimo que prenderia Scott na extremidade de um guindaste e o ligaria pelos pés ao braço robótico da estação. Preso ao equipamento, ele demorou 45 minutos para se deslocar 30 metros junto à asa e alcançar os painéis danificados. Suas habilidades como cirurgião foram essenciais para que ele cortasse o cabo enrolado cuidadosamente e instalasse estabilizadores para reforçar a estrutura. Após 7 horas de roer as unhas, a missão foi um sucesso. A tripulação da estação e a equipe na Terra deram gritos de alegria quando os painéis consertados se expandiram por completo. A foto em que Scott parece voar acima das brilhantes placas solares cor de laranja é uma imagem icônica da intrépida exploração espacial. Dizem que essa realização inspirou a cena do perigoso concerto da nave no filme Gravidade. Quase 8 anos depois dessa celebrada façanha, tive o grande prazer de conversar com Scott no palco do programa Brainwave, no Museu de Arte Rubin, em Nova York. Alto, louro e robusto, ele parece um herói americano da década de 1950. E também se comporta como um, com seu sorriso tranquilo e sua humildade sincera. Perguntei a Scott como ele tinha conseguido manter a calma naquele dia, com apenas um traje espacial entre ele e o vazio do espaço.
com o destino da missão sobre seus ombros, qual havia sido o segredo para seu sucesso? A resposta? Ansiedade. Ansiedade e medo. É provável que eu não precise lhe dizer o que é ansiedade. Trata-se de uma emoção essencialmente humana. Nossa companheira, desde que o Homo sapiens começou a caminhar ereto. A ansiedade ativa nosso sistema nervoso, nos deixando tensos e aflitos, com um frio na barriga, o coração disparado e pensamentos a mil. A palavra, originada dos termos em latim e em grego antigo, que significam sufocar, dolorosamente constrito e inquieto, sugere algo desagradável. Uma mistura de fatores físicos e emocionais. Um nó na garganta, o corpo paralisado de medo, a mente empacada pela indecisão. Foi apenas no século XVII que essa palavra passou a ser usada em inglês para descrever a gama de pensamentos e sentimentos que hoje reconhecemos como ansiedade. Preocupação, temor, angústia e nervosismo sobre situações cujo resultado seja incerto. Em geral, sabemos por que estamos ansiosos. O médico ligou dizendo que precisamos fazer uma biópsia. Estamos prestes a subir no palco diante de uma multidão de 500 desconhecidos para apresentar uma palestra que pode mudar nossa carreira. Abrimos uma carta da Receita Federal informando que nossa declaração de imposto de renda caiu na malha fina. Em outros momentos, a ansiedade é mais indefinível e não tem um motivo ou um foco óbvio. Assim como um alarme persistente e enlouquecedor, essa ansiedade difusa nos informa que algo está errado, mas não conseguimos encontrar a origem do bip. Seja ela geral ou específica, a ansiedade é o que sentimos quando algo ruim pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Ela tem 2 ingredientes essenciais: sensações físicas, inquietação, tensão, agitação, e pensamentos, apreensão, preocupação, temor de um perigo que podemos encontrar dobrando a esquina. Juntando as 2 coisas, é fácil entender por que foi batizada em homenagem ao sufoco. Para onde eu vou? O que devo fazer? Será pior se eu virar para a esquerda ou para a direita? Talvez fosse melhor eu me fechar e desaparecer completamente. A ansiedade é experimentada não apenas como uma sensação no corpo, mas também como uma qualidade dos nossos pensamentos. Quando estamos ansiosos, nosso foco se estreita. Ficamos mais concentrados e atentos aos detalhes, e tendemos a ver as árvores e não a floresta. Emoções positivas têm o efeito oposto. Elas ampliam nosso foco para termos uma noção da situação como um todo, em vez de enxergarmos apenas os detalhes. A ansiedade também tende a acelerar nossa mente, fazendo com que nos preocupemos e nos preparemos para possibilidades negativas. Apesar de o temor geralmente ser a sensação dominante que acompanha a ansiedade, também ficamos ansiosos quando desejamos algo. Fico ansiosa para embarcar no avião que me levará para minhas férias mais que merecidas na praia. E é bom que nenhum atraso ou tempo ruim fique no meu caminho. Esse tipo de ansiedade é um frisson entusiasmado por um futuro desejado. Por outro lado, não fico ansiosa para uma confraternização de fim de ano em que, com certeza, vou encontrar as mesmas figuras de sempre bebendo demais. Já sei que não vou me divertir. Mas não importa se é por causa do temor ou da empolgação. Nós só ficamos ansiosos quando temos alguma expectativa e nos importamos com o que o futuro nos reserva. Então, por que a ansiedade não é a mesma coisa que medo?
Costumamos trocar uma palavra pela outra, já que ambas causam inquietação e provocam reações de luta ou fuga. A descarga de adrenalina, o coração acelerado e a respiração rápida. Tanto a ansiedade quanto o medo jogam a mente em estados parecidos. Foco muito estreito, atenção aos detalhes e prontidão para agir. O cérebro se prepara e o corpo fica a postos para entrar em ação. Mas existe uma diferença.